Bem no meio dos Estados Unidos, fica um dos lugares mais extremos do planeta, o Vale da Morte. Essa vastidão de deserto, localizada na Califórnia, detém o recorde da temperatura mais alta já registrada na Terra. Imagine um lugar onde o sol transforma a areia em um forno, onde a simples ideia de sombra já traz alívio. O Vale da Morte é um lugar de extremos, com temperaturas que podem passar fácil dos 50 graus. É uma terra de paisagens desoladas, mas de uma beleza única, esculpidas por milhares de anos de calor intenso e ventos que não dão trégua. Mas apesar de sua reputação intimidadora, o Vale da Morte é muito mais do que um deserto escaldante. O Vale da Morte é famoso pelos seus verões de rachar mamona. Este lugar, localizado na Califórnia, é um dos pontos mais quentes e inóspitos do planeta. Imagine o sol do meio-dia, uma bola de fogo no céu, irradiando um calor que parece sugar toda a umidade do ar. O sol brilha intensamente, sem uma nuvem para oferecer sombra ou alívio. O chão, coberto de areia e pedras, devolve esse calor, criando um efeito de forno. A superfície do solo pode atingir temperaturas escaldantes, tornando quase impossível caminhar descalço. Em julho de 1913, o Vale da Morte registrou a temperatura mais alta já medida na Terra, 56,7 graus Celsius, lá em Furnace Creek, um recorde que permanece até hoje. Este marco histórico é um testemunho da intensidade do calor que este vale pode alcançar. Para completar, a umidade do ar é baixíssima, geralmente abaixo dos 10%. A falta de umidade faz com que a sensação térmica seja ainda mais extrema. É difícil até de respirar. O ar seco e quente pode causar desconforto e até problemas respiratórios para quem não está acostumado. Essa combinação de calor extremo, falta de umidade e a escassez de chuva cria um ambiente desafiador para qualquer forma de vida. Apenas as espécies mais resistentes conseguem sobreviver nessas condições adversas, adaptando-se de maneiras surpreendentes. Viver no Vale da Morte exige jogo de cintura. Os moradores locais aprenderam a driblar o calor. Para muitos, o dia começa antes do sol nascer, quando as temperaturas são mais amenas. As casas são construídas para minimizar o calor, com paredes grossas e cores claras para refletir a luz solar. Ar-condicionado? Uma mão na roda. E os moradores estão sempre atentos ao consumo de água, algo precioso no deserto. Eles usam roupas largas e de cores claras, chapéus de abas largas e óculos escuros, sem esquecer de carregar bastante água. Nada de levantar peso no sol do meio-dia. As atividades mais pesadas ficam para outros horários, e todos ficam atentos aos sinais de exaustão pelo calor. A vida no Vale da Morte pode parecer lenta e serena para quem está acostumado com a correria das grandes cidades, onde o tempo parece sempre escasso e as pessoas estão sempre com pressa. As pessoas aqui vivem em um ritmo mais tranquilo, apreciando cada momento e seguindo o compasso do sol, que dita o ritmo do dia. As manhãs, quando o calor ainda não está tão intenso, têm um frescor característico. Um momento perfeito para começar o dia. O ar tem aquele cheirinho de terra e plantas do deserto, um aroma que é ao mesmo tempo revigorante e calmante. Mas, à medida que o sol sobe no céu, a temperatura aumenta rapidamente. As ruas ficam desertas, com o calor tornando-se quase insuportável, exceto por alguns turistas corajosos que se aventuram a sair de seus carros com ar-condicionado, buscando explorar a beleza árida do deserto. É só quando o sol se põe que o Vale da Morte realmente desperta. As temperaturas caem, trazendo um alívio bem-vindo. O ar fica mais fresco, e uma brisa suave começa a soprar, tornando o ambiente mais agradável. É nesse momento que os moradores locais saem de suas casas, aproveitando o frescor da noite para se reunir e socializar, criando um senso de comunidade e pertencimento. Viver em um ambiente extremo como o Vale da Morte apresenta desafios únicos para a saúde.
o calor extremo pode levar à exaustão, insolação e outros problemas sérios. A desidratação é uma ameaça constante e os moradores precisam estar sempre atentos à sua hidratação. Pele seca, queimaduras solares e problemas nos olhos, devido à claridade excessiva, são comuns. O ar seco pode piorar alergias e problemas respiratórios. E para completar, o isolamento e a distância de grandes centros urbanos podem dificultar o acesso a médicos especialistas. Apesar de todos esses desafios, os moradores locais desenvolveram suas próprias maneiras de se manterem saudáveis e lidar com as demandas do deserto. Ao longo de gerações, os moradores do Vale da Morte desenvolveram um conhecimento profundo e respeito pelo deserto. Eles aprenderam a interpretar os sinais da natureza, a prever mudanças climáticas e a usar os poucos recursos disponíveis de forma sustentável. Uma das lições mais importantes que podemos aprender com eles é a importância de beber água. No calor extremo do deserto, o corpo humano perde água rapidamente através do suor. Para evitar a desidratação, os moradores locais carregam garrafas de água o tempo todo e bebem bastante líquido ao longo do dia. Outra estratégia fundamental é evitar a exposição excessiva ao sol, principalmente durante as horas mais quentes do dia. Quando precisam sair nessas horas, eles usam roupas de proteção solar, como chapéus de abas largas, óculos escuros e roupas de cores claras. Além disso, eles sabem a importância de planejar suas atividades para as horas mais frescas do dia, como o início da manhã ou o final da tarde. Isso não só ajuda a evitar o calor intenso, mas também permite que aproveitem melhor os recursos naturais disponíveis. A sabedoria dos habitantes do Vale da Morte é um exemplo de como a adaptação e o respeito pelo meio ambiente são essenciais para a sobrevivência em condições extremas. Eles nos mostram que, com conhecimento e preparação, é possível viver em harmonia com a natureza, mesmo nos lugares mais inóspitos do planeta. O calor extremo do Vale da Morte não moldou apenas a paisagem, mas também a cultura e as tradições de seus habitantes. As comunidades que vivem nesse lugar desenvolveram costumes e práticas únicas que refletem sua forte ligação com a terra. Um exemplo disso é a ênfase na vida noturna. Quando o sol se põe e a temperatura cai, o Vale da Morte ganha vida com um clima social vibrante. Os moradores locais saem de suas casas para se reunir com amigos e vizinhos em varandas, quintais e eventos comunitários. A culinária local também reflete as condições climáticas extremas, com pratos leves e refrescantes, como saladas, frutas e legumes frescos. As histórias dos moradores do Vale da Morte são tão diversas e cativantes quanto a própria paisagem. Cada pessoa que escolhe viver neste lugar extremo tem uma história única de superação e adaptação. Há a história de um artista que encontra inspiração nas cores vibrantes das rochas e cânions. Temos o casal de aposentados que trocou a agitação da cidade pela tranquilidade do vale. E há os cientistas e pesquisadores que são atraídos para o Vale da Morte por suas características geológicas e biológicas únicas. O Vale da Morte, com seu calor implacável e condições extremas, serve como um lembrete poderoso da resiliência do espírito humano. A capacidade das pessoas de se adaptarem e prosperarem em um ambiente tão desafiador é uma prova da nossa capacidade de invenção e determinação. Ao observarmos como os moradores locais do Vale da Morte vivem suas vidas, podemos aprender lições valiosas sobre sustentabilidade e preservação ambiental. Em um mundo cada vez mais impactado pelas mudanças climáticas, as histórias de adaptação e resiliência do Vale da Morte se tornam ainda mais importantes. Elas nos lembram que, mesmo diante de desafios que parecem impossíveis, os humanos são capazes de encontrar maneiras de se adaptar e criar soluções. O Vale da Morte, com seu calor extremo, paisagens desoladas e beleza única, ocupa um lugar especial em nosso planeta.
É um lembrete constante do poder da natureza e da força da vida. Ao concluirmos nossa jornada pelo lugar mais quente da Terra, é fundamental levarmos conosco as lições que aprendemos. O respeito pela natureza, a preservação de recursos preciosos como a água e a adaptação a ambientes em mudança são valores que vão além das fronteiras do Vale da Morte. Que as histórias de resiliência e adaptação do Vale da Morte nos inspirem a enfrentar os desafios do futuro com coragem, criatividade e inteligência.